E aí, família, vamos lá? Tá na hora da raiva e decepção. Olha só, raiva e decepção crescem com o plano do governo de Tóquio de impedir as vendas de bebidas alcoólicas em restaurantes. Ó, o povo, ó, os Zé parar e fica tudo bravo. Vamos lá. O governo metropolitano de Tóquio planeja solicitar que restaurantes que servem bebidas alcoólicas fechem temporariamente durante o estado de emergência, a partir do dia 25 de abril. Então vai começar amanhã aqui no Japão, quando ele entra em vigor, em medida que provavelmente trará um choque sem precedentes para os restaurantes da capital e seus clientes. Até porque o estado de emergência já foi declarado, tá? Só que ele vai começar em vigor no domingo e vai até o dia 11. E há uma série de outras séries de medidas para esse estado de emergência, desculpa o engasgo, que vão ser bem mais pesadas do que o estado de quase emergência que eles falam, que eles tenham colocado, ou medidas de prioridade. Cada um dá um nome, né, um nome diferente. Eu já dei o nome de escrever, não leu o pau comeu, tá? Porque eles estavam multando, então já viu, né? As empresas que já atenderam aos repetidos pedidos de redução do horário comercial descreveram uma mistura de raiva e decepção com os planos do governo metropolitano para as medidas duras, que parece sugerir que beber em restaurantes deve ser proibido. Até por causa dessa lei, entre aspas, vai ser proibido, né? No distrito de restaurantes Shimbashi de Minato, que geralmente fica lotado de funcionários do escritório, Masahiko Yamashina, de 46 anos, proprietário do restaurante Yamashina de espetos de frango grelhado, Yakitori, disse: "É muito repentino, não consigo acompanhar. Ele tem cooperado até agora com todas as solicitações de horário comercial mais curto e implementado medidas de prevenção de infecções, incluindo cortinas de plástico entre os assentos. Se a loja obedecer à política do governo metropolitano e parar de servir bebidas alcoólicas, ela pode continuar a comercializar até às 20 horas, mas Yamashina pretende fechar porque ele acha que um lugar de yakitori sem saquê está incompleto." Então já deu para você entender. Se o estabelecimento se recusar a parar de vender bebidas, ele tem que fechar. Tá? Ele tem que fechar pelo tempo total. Se ele acatar o pedido do governo e não vender bebidas alcoólicas, ele pode trabalhar até as 20 horas. Você vê como é que está sendo refinado as informações que vêm ao público? Porque antes não estavam falando dessa forma, só estavam falando que ia mandar fechar tudo, restaurantes e bares, tipo izakaya. Então você vê como é que a situação muda. Então por isso que é importante a gente sempre ler as informações, no caso assim, sempre ler reportagens para se manter informado da melhor maneira possível. É o que eu tento trazer para você. "Não posso continuar apenas com o dinheiro da cooperação para atender os pedidos anteriores de fechamento antecipado. Preciso ser compensado adequadamente", disse ele. Difícil, hein? Um dos seus clientes regulares, um funcionário de escritório de 57 anos, ficou furioso. "A falta de leitos hospitalares e atrasos na vacina são responsabilidade do governo nacional e do governo metropolitano de Tóquio. Não é razoável como o fardo deve recair sobre os pubs e izakaya." Só que a falta de leitos hospitalares, entre aspas, é culpa do povo, tá? Não é só do governo, verdade seja dita. Porque se o povo não fizesse caquinha, não se alastraria tanto. Mas se alastrou por quê? Caquinha. Ou tem muita gente que não respeita, então faz caca, para não falar outra palavra. Masaomi Yamazaki, de 42 anos, administra o bar Amulet-ji em Shibuya, o centro da cultura jovem no Japão. Ele perguntou: "A situação está melhorando, apresentando apenas os restaurantes como culpados. Embora ele vá atender o pedido do governo, como fez anteriormente, ele não está convencido." O distrito de Akabane, em Kita, é conhecido por suas fileiras de pubs a preços acessíveis. Hiroaki Shinohara, 52 anos, proprietário do izakaya Yakiton Daimao, reclamou:
somos forçados a pagar por medidas ad hoc, no caso assim, são medidas administrativas. Um executivo de uma empresa local de 50 anos expressou sua raiva. Os clientes se reunirão em lojas que não atendem às solicitações de fechamento. E os restaurantes que levarem isso a sério ficarão em desvantagem. Sim, mas até porque o governo pode multar. Então, se ele verificar e for constatado que o restaurante não está cumprindo com as medidas, é multa. Para a loja de pratos grelhados, teppanyaki e Kudon, que leva apenas 3 minutos de trem para ir à estação de Akabane, para a estação de Kawaguchi, na cidade de Kawaguchi, na província de Saitama, que está sob medidas de quase emergência menos severas. Embora as prefeituras de Saitama, Chiba e Kanagawa, vizinhas a Tóquio, queiram conter o fluxo de pessoas da capital, se os restaurantes nas fronteiras das províncias continuarem servindo bebidas alcoólicas, podem atrair os clientes. O funcionário da Ikudon, Seigo Saito, de 56 anos, suspirou e disse: é injusto ter respostas diferentes aqui e do outro lado do rio. Vamos perder clientes regulares. Por isso que eu já havia levantado essa questão em outro vídeo. Colocar estado de emergência só para algumas cidades, com medidas tão fortes, tão restritas, e para as outras não, é sacanagem. Até porque é muito fácil se locomover de um lugar para o outro aqui no Japão. Por falta de carro, a pessoa tem trem, a pessoa tem ônibus, né? Então, tem os táxis também. Né? Então, você vê que é muito mais fácil para se locomover do que no Brasil, que as pessoas a grande maioria só depende de ônibus, né? Até porque táxi sai caro. Então, já viu, né? Até que agora no Brasil tem aquela facilidade do Uber, que é um pouco mais barato, né? Os pedidos de fechamento de negócios estão sendo um impacto até mesmo sobre os traders. Então, no caso assim, quem mexe com a bolsa. Chegou a hora, disse Minoru Sasaki, de 66 anos, presidente da Sasaki, um atacadista de bebidas alcoólicas em Shinjuku, com mais de 100 anos e atualmente negociando com cerca de 3 mil restaurantes em Tóquio e outras lojas. Está claro que as vendas cairão drasticamente depois do dia 25 de abril. A empresa não terá escolha a não ser descartar os estoques de bebidas alcoólicas perto da data de vencimento. Agora as pessoas devem se lembrar do que eu já falei em alguns vídeos. Quando dá esse tipo de estado de emergência ou quase emergência, com os fechamentos temporários ou fechamentos parciais, assim, parciais que eu falo depois das 8 da noite, existe um prejuízo muito grande. Não só para os izakayas, você vê que esse distribuidor que mexe com 3 mil restaurantes vai amargar grandes prejuízos, né? Ele não vai conseguir vender o produto dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai pedir menos para a fábrica vai ter menos trabalho, então o funcionário que trabalha na fábrica vai trabalhar menos, vai ganhar menos. A fábrica de cerveja vai comprar menos malte, vai comprar menos cevada. Então, o agricultor vai ganhar menos porque vai vender menos. Então, já deu para vocês terem ideia assim, da sequência de prejuízo que vai dar na cadeia, né, na cadeia produtiva do Japão. Tá? Então, isso é só um exemplo, tá? Se for colocar na ponta do lápis mesmo tudo que pode acontecer, é 2 horas de vídeo falando, infelizmente. Mas vamos lá. Quero que o governo nacional forneça apoio suficiente aos intermediários, disse Sasaki, acrescentando que a maioria das vendas das cadeias de lojas de bebida perto da estação de Shimbashi dependem das entregas nos restaurantes da área. Ele acrescentou: recentemente nos concentramos em lojas suburbanas, onde a demanda de clientes que bebem em casa é alta. Se os restaurantes que servem bebidas alcoólicas fecharem, é possível que mais pessoas bebam nas ruas e nos parques. Por isso que o governo de Tóquio pediu para os combines pararem de vender. Então, praticamente, o único lugar que vai poder vender, que vai ficar aberto, seria os supermercados, pela lei de Tóquio. Tá? Mas só Deus sabe. Nos outros estados não se sabe como é que vai ser feito, até porque eles têm autonomia para isso, para
definir a forma que eles querem. Igual no caso de Osaka. A Osaka não falou nada dos combines pararem de vender bebidas alcoólicas. Isso, por enquanto, só está valendo para Tóquio. Tá. O governo metropolitano planeja emitir alertas para comportamentos de alto risco de infecção, como beber em grupos na rua, mas a sua eficácia não é clara. Não precisa nem falar, né? Um funcionário do escritório de 50 anos de Edogawa, que estava conversando enquanto bebia uma lata de cerveja em um parque de Shimbashi no escuro, disse: você vê que os caras são malandros, ó. É impossível eliminar completamente locais de comunicação. Beber nas ruas não vai desaparecer. Então já deu para vocês terem ideia da frustração que é, principalmente para quem vende. Não é nem para quem bebe, é para quem vende. Porque é aquilo que eu falei, vai afetar toda uma cadeia produtiva e muita gente vai amargar prejuízos muito grandes. Fazer o quê? E nessa brincadeira toda pode rolar o quê? Demissões, tá? Falências e outras cositas mais. Mas graças a Deus, por enquanto, esse estado de emergência vai durar só 17 dias. Por enquanto. Porque se os números não baixarem, pode ser que o governo estenda o estado de emergência. Até porque o Shigeru Omi, o senhor que preside a parte médica que faz as consultas do governo, já avisou que precisa no mínimo de 3 semanas. Só que o Suga só quer 17 dias de início. Então pode ser que futuramente pode ser que estenda o estado de emergência. E nisso piore ainda mais a situação dos comércios e das pessoas que estão, pelo menos pro lado de Tóquio, tá? Pro lado de Osaka, Kyoto e Hyogo não dá para saber ainda. Até porque eles não falaram as medidas ainda a público. E eu pelo menos desconheço as medidas que eles vão usar assim que sair medidas para Tóquio, para Osaka, Kyoto e Hyogo, gravo o vídeo para você o mais rapidamente. Mas por enquanto é isso. Então você vê que Tóquio o bicho já está pegando. Tanto que Tóquio pediu também. Depois do dia 25, né, a partir do dia 25 e diante, à noite, passou das 8 horas, era para os comércios, né, no caso assim, os empresários, comércios que tem letreiros em neon, né, os kanbans em neon, era para desligar as luzes. Ia ficar só com as luzes das ruas acesas. Então você vê que eles estão pegando uma medida meio drástica aí. Né? Eu não sei o porquê do intento de apagar as luzes dos kanbans, no caso assim, dos letreiros de neon. Mas de qualquer maneira, até porque se o restaurante estiver fechado mesmo, se o letreiro estiver aceso, vai influenciar no quê? Mas é a ideia deles, tá? Não sei com que ideia eles chegaram nesse ponto, mas vai ser, a governadora de Tóquio pediu também para desligar os letreiros em neon, então só Deus sabe. Tá? Mas é isso aí, família, então assim que for saindo mais coisas, posto para vocês já ficarem cientes da situação aqui do Japão, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!